Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesse mês de maio, nós pedimos a Nosso Senhor a graça de vivermos essa uma tripla festividade. Primeiro que o mês de maio é o mês de Maria, mas vivemos ainda esse tempo bonito, tempo pascal, e ao mesmo tempo já uma preparação para a solenidade de Pentecostes. Portanto, o tema de hoje fala um pouco desses três temas, mas de modo muito particular sobre a santidade. Todos somos chamados à santidade, a viver da vontade de Deus, a cumprir bem a vontade de Deus. Na carta aos Efésios, São Paulo escreve assim no capítulo 5 da carta aos Efésios: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Andai no amor, a exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou a si mesmo por nós a Deus, como oferenda e sacrifício de suave odor. Oferenda é o que nós fazemos na nossa vida para Deus, e sacrifício de suave odor. O bom odor de Cristo. Aí continua no versículo 3 em diante: Nem sequer se nomeie entre vós a fornicação ou qualquer impureza ou avareza, como convém aos santos, nem conversas torpes, nem loucas, nem chocarrices, que são coisas inconvenientes, mas antes saiam da vossa boca ações de graças a Deus. Com efeito, sabei-o bem, nenhum fornicador ou impúdico ou avaro, ou o qual é um idólatra do dinheiro, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos seduza com palavras vãs, porque por essas desordens vem a ira de Deus sobre os filhos rebeldes. Não queirais, pois, ter comunicação com eles. Depois continua um pouco mais para frente, assim: Sede submissos uns aos outros no temor de Cristo. Quando fala isso, depois ainda tem mais um pedacinho para terminar, mas o que é o epílogo, o finalzinho, a gente volta depois, antes de terminar essa meditação. O que ele está querendo dizer é que nós devemos fugir às tentações, aos erros, ao mal, porque o princípio da santificação é ouvir a voz de Deus. Por isso a oração é tão importante. E se nós entendermos bem, vamos perceber, Maria Santíssima deu à luz o seu filho, porque ela disse sim à vontade de Deus. Dizer sim à vontade de Deus é ao mesmo tempo, depois que Deus veio ao mundo, qual foram os primeiros momentos da Virgem Maria com o menino Deus? Enfaixou-o em paninhos, colocou-o numa manjedoura, era frio, havia uma pobreza, havia necessidades. O que ela pôde dar a Deus? Tudo o que era possível, tudo o que era possível. Não o que gostaria, mas o que era possível. E a santidade está exatamente nisso, dar tudo o que é possível, ainda que não seja o suficiente. Para que ninguém desanime que a nossa vida está muito pior que a do outro, que a nossa vida não é tão perfeita quanto a daquele outro. Nós não podemos comparar a nossa vida com a vida de ninguém. A nossa vida é a nossa vida. E o caminho de Deus para cada uma de vocês é cumprir bem e dar tudo aquilo que pode naquilo que é o compromisso da vossa vida. A santidade não é fazer mais nem menos, mas é fazer tudo aquilo que é preciso fazer. O nascimento de Cristo deu ao mundo uma esperança e uma confiança. A glória do mundo se apresentou ao mundo em meio às contrariedades, desprezo, frio, pobreza, mas envolto ao amor de seus pais, dos pastores, dos reis magos. O que Jesus precisava
era daquelas pessoas. A nossa família precisa de nós. Não poderemos dar um palácio, nem toda alegria, nem sempre o que fazemos vão compreender. E é exatamente isso que Nosso Senhor quer. Tudo para a glória de Deus. Tudo, portanto, será graça. E tudo é uma graça na vida da gente. As coisas boas e as coisas ruins. Todas essas coisas servem exatamente para a nossa santificação. São os meios que Jesus Cristo quis para a nossa salvação. Ah, padre, mas fui eu que escolhi o marido, fui eu que escolhi a esposa, fui eu que escolhi o emprego, a faculdade, fui eu que escolhi tudo. Será que eu não errei em algum momento porque minha vida está uma desgraça? Não. Tudo que você escolheu era a medida justa e certa. Deus não vai contrariar a tua vontade. A única coisa que Ele quer é que a tua escolha seja tão acertada que você põe o coração nela. Nisso está a santidade. Ninguém erra escolhendo. Eu podia ter casado ou posso ser padre. Era eu que tinha que escolher. Agora, se fosse casado, tinha que ser bom marido. E sendo padre, tem que ser bom padre. Péssimo marido, péssimo padre, vou para o mesmo lugar, para o inferno. É por isso que todo mundo tem que lutar. Não importam as nossas decisões, desde que elas nos levem como instrumentos de Deus a santificar o nosso lar e a ser santificado pelas qualidades e os defeitos dos outros. Assim Deus vai santificando a nossa vida. E não é outra vida. Às vezes fazemos sonhos e o mundo cria sonhos, desejos, que na verdade não são a nossa vida, são só sonhos. Basta ver o que eles fazem com os sonhos. Vira filme ou vira livro. Algum livro era verdadeiro, daqueles sonhos encantadores? Não, eram só sonhos. E aconteceu daquele jeito. Olha, o casamento desses dias, né, de ontem, o casamento de Santa Rita foi uma maravilha. Os pais queriam que ela casasse e ela não queria. O marido prometeu que era um homem bom, descobriu que não era. Os filhos, tão educados por ela, no final das contas foram influenciados mais pelo tio do que por tudo que ela falou e ensinou. Então ela foi ineficaz como esposa, como filha, como mãe? Não. Depois piorou a vida dela ainda. Depois, quando foi para o convento, primeiro não quiseram aceitar. Depois, quando foi aceita, castigaram ela bastante. Depois, não bastasse tudo isso, ainda ficou com um cheiro horroroso, com a ferida na testa e que cheirava mal. Quantas desgraças teve essa mulher? Por que foi santa? Que é a santa das causas impossíveis? Impossível viver a vida que ela viveu? Não. Porque, na verdade, ele olhava para Cristo. E em cada uma daquelas coisas, ela punha mais amor, ainda que não fosse correspondida com amor. E é isso a santidade. Ao meditarmos a vida de Cristo, crescemos na confiança nele, não no mundo. Porque o mundo acaba. Nossos pais, que criaram com tanto carinho e amor, vão morrer um dia e vão abandonar a gente. Porque eles querem? Não. Mas porque é assim a vida. Assim, mesmo diante das nossas fraquezas, Deus permitiu que isso fosse instrumento da nossa santificação, porque com humildade temos que suportar essas coisas da vida presente. Tem como mudá-las? Se chove, tem como fazer parar a chuva? Se faz calor, está no verão, não tem como parar o calor. Pode até amenizar com ar-condicionado, mas vai custar caro. Então tudo isso serve para entendermos. Ele se dá a cada uma de vocês em graça, para fortalecer vocês que são instrumentos e que muitas vezes se sentem débeis, capazes de tudo, mas débeis talvez até na vontade. Quantas vezes, diante de uma dificuldade, a gente sente desânimo, vontade de desistir, largar tudo? É uma tentação? É comum, porque somos débeis, fracos. Mas é verdade que o que nos anima é o amor de Deus e uma esperança de ver coisas melhores. Portanto, a humildade é um pré-requisito para entrar no mistério da salvação. Por que Deus permite algumas cruzes, dificuldades, decepções, tristezas e angústias na vida de cada uma de vocês? Não para humilhar, não para castigar,
Não para desprezar, mas para torná-las mais fortes. Como que ele torna mais forte? Levando pancada? Apanhando dessa vida? O que Deus quer é transformar, através da santificação das coisas correntes e presentes, não afastá-las deste caminho. Ao olharmos para Cristo, desviamos o olhar da desgraça. Ao olharmos para Cristo, suportamos aquilo só por causa desse amor. E é isso que muda a nossa vida. A humildade, diz Santa Teresa, é a verdade. Somos filhos, é verdade, filhos que merecem o céu. E Deus morreu por nós, maravilha. Mas necessitados da graça, porque sem Ele não podemos fazer nada. Sem essa graça, quando não buscamos, não somos capazes nem de suportar, nem de aguentar, nem de enfrentar. Por isso, a disposição humilde de deixar-se conduzir por Deus é o que nos torna maduros. E a maturidade nessa vida presente traz a humildade de servir melhor. Quando nós não reclamamos da nossa vida, mas fazemos as coisas e tentando fazê-las melhor, pronto, tudo mudou. Não vamos mudar o mundo? Não. Mas a disposição da nossa vontade já se mudou. E é isso que Nosso Senhor quer de nós. Quantas vezes vemos nas pessoas, em quantos casais que nós conhecemos, uma infantilidade, que traz as vaidades e orgulhos. Porque não me amou, porque não prestou atenção em mim, porque não agradeceu, porque não fez isso. Infantilidades. E que na verdade levam a quê? Inseguranças. Quando na verdade a humildade é a verdade. Quando diz naquele trecho do Evangelho, servo inútil, não fiz mais que obrigação. Olha, parece ser duro, né? Parece que quebra qualquer orgulho essa frase, né? E é verdade, para uma esposa tem que ser boa esposa, não fez mais que obrigação. Para ser uma mãe, não fez mais que obrigação ser boa mãe, porque vai ser cobrada disso na porta do céu. E vamos entrar se buscamos isso, mas não vamos entrar se não buscamos isso. E quem vai agradecer no mundo? Algum filho agradece? Quantas vezes vocês agradeceram suas mães? Ela não fez mais que obrigação, tinha que amar, era a mãe, tinha que cuidar. Ela não fez mais que obrigação. E ainda fez mal, porque devia ter corrigido mais, devia ter feito mais, porque quando era para fazer também não fez. Isso a gente sabe. Reclamar, está com a gente. Mas agradecer, quase ninguém. A missa é a ação de graça, agradecer a Deus porque nos salvou. De quem? De nós. Por isso, quando a gente vai na missa com o espírito de agradecer, a missa tem um outro valor. Mas quando a gente vai na missa para pedir, só pedir porque a minha vida não muda, ai Senhor, porque está uma desgraça, ai porque isso não muda, ai meu Deus, não aguento mais. Quer dizer, de verdade, não agradecer foi para murmurar. O que vai melhorar com esse espírito? Nada. Quando a gente toma uma decisão tem que ser com alegria, ainda que lá na frente a gente saiba de todos os problemas, que a gente não é tão inocente assim. A infantilidade é contrária a essa maturidade, de entender que em casa sabe que o marido não vai ser bom. Às vezes vai, nem sempre, mas muitas vezes vai. E à medida em que vocês forem melhores, eles vão aprendendo que é bom. É exatamente esse o esforço. Por isso, não sejamos ingênuos, escolhemos uma profissão, vai ser a melhor do mundo? Não. Vai sempre faltar alguma coisa. E muitas vezes vai ser causa de discórdia, preocupação. O que Nosso Senhor quer de nós, portanto, é que compreendamos esse mistério. A disposição humilde, como foi a Virgem Maria e São José, de dar à luz ali a um menino numa gruta gelada, fria, que não era um lar, mas daquele lar não faltava amor. Essa disposição humilde de deixar-se conduzir por Deus, até onde Deus quer. Olha o que Deus fez a Virgem Maria e São José passar. Meu Deus escolheu os dois para serem pais do menino Deus. E a vida deles não ficou fácil não, hein? Vai para Belém, sofre em Belém. Vai para o Egito, sofre no Egito. Volta para Nazaré, sofre em Nazaré. Sofre no caminho para ir, sofre no caminho para voltar. Só desgraças? Não. Deus fez com que o amor conduzisse por caminhos difíceis. Fizesse voltar, fizesse enfrentar. Essa humildade é a verdade. E Ele é a verdade.
porque ele assumiu a condição humilde, humana, sendo Deus Todo-Poderoso. Deu à Virgem Maria todas as graças para servir de mãe de um menino só e que até perdeu ele no templo. Se alguém perder no mercado, já fica desesperado com as crianças. Imagina perder no templo. 3 dias depois acharam a criança. Se fosse aqui no nosso meio, já não ia ver nunca mais. Ainda lá tinha gente honesta. O menino estava sendo cuidado. Quem que deu comida naqueles 3 dias para o menino Jesus? Não sei. Onde é que ele almoçou? Às vezes fico pensando nisso. Ficou 3 dias no templo. Não ficou lá só ensinando. Dormiu, conversou, comeu. Cuidado, nunca faltou nada para aquele menino. Faltou talvez a correspondência do amor. Faltou entenderem. Faltou obedecerem. Dar comida e lugar para dormir é fácil. A compreensão, a paciência, o carinho, o amor, isso é a maturidade que se espera de uma mãe, de uma esposa, de uma filha. E é isso que nosso Senhor quer. Amar muito a vida de Cristo e contemplar muito os mistérios da nossa redenção. Isso nos leva à humildade de Cristo, à humildade dessa Sagrada Família. Ali está o exemplo e o modelo do amor, da ternura, do carinho de uma mulher. Ali está a ternura daquele lar. Quantas vezes não nos sentimos capazes? É por isso que nos apoiamos na ação divina, na graça de Deus. Porque se Deus não der a graça, nós não somos capazes. Nem de fazer, nem de aguentar, nem de esperar. É por isso que nós nos abandonamos à vontade divina, ainda que a gente não entenda. Faça-se, Senhor, segundo a tua vontade. Tem uma história uma história boba. A história é gigante, mas eu não vou contar, vou cortá-la no meio. Foi um japonês, um chinês, que eles têm um monte de ditos populares, né? Então, o filho pergunta para o pai, né? Pai, agora eu sou mais velho, eu vou para a guerra ou fico em casa? O pai, como você quiser. Um é bom, o outro é bom. Um é ruim, o outro é ruim. Ele falou, então eu vou. Foi para a guerra. Aí no meio do bombardeio ele perdeu uma perna. Voltou para casa. Perdeu a perna, né? Voltou para casa. Pai, olha, eu fui para a guerra. O senhor falou que podia ser bom. Foi muito ruim, porque eu perdi a perna. Ele falou assim, perder a perna é muito ruim, mas pode ser bom. Aonde está o bom nesse perder a perna? Ele só vamos saber com o futuro. Aí convocam para uma guerra muito pior. Ele já não tinha perna, não podia ir para a guerra. E os melhores amigos morreram. E aí o pai falou assim, você sem perna ficou. E eles foram, com 2 pernas, foram embora. O que é bom, o que é ruim. E ele continua a história, vai continuando. Essa história não tem fim, né? Mas no final mesmo, o que acontece é que quando o filho, o pai está bem doentinho, já no fim da vida, o pai está morrendo, né? Fala assim, filho, agora eu vou morrer. E o filho fala assim, o que é bom? É ficar ou é morrer? Né? E o pai fala assim, e quem sabe o que é bom? Quer dizer, morrer, né, na velhice sofrendo vai ser bom. E ficar com saúde vai ser melhor. Vai ser o que é bom? Na verdade, nós é que transformamos as coisas em boas ou ruins. Perder uma perna é bom? Sim. Se não for para morrer numa outra guerra é bom. Ficar doente e velho é bom? Não. Mas se for para ver os filhos crescerem, ver o amor deles e amá-los até o fim, é bom. As dores é que não vão ser, mas é bom. Então tudo isso serve para entendermos o que é bom. Quando olhamos para Deus, tudo tem um outro valor. Mas se nós não olharmos para Deus, quanta infantilidade, quantos medos, quantos pavores, quantas coisas acontecerão. Por isso, é preciso entender que abandonar-se à vontade de Deus é confiar que Ele está nos conduzindo pelo melhor caminho, ainda que seja uma vida igual a de Santa Rita. Ai, que tragédia, ninguém quer isso. É verdade, mas o marido ruim, os pais que a obrigaram a casar quando ela não queria, os filhos que ao invés de ouvir a sua educação, nem deram bola para o que a mãe ensinou, e ouviram mais o tio, e por fim morreram doentes. Depois a família que a perseguiu, culpava a morte do marido e dos filhos, culpava ela. Quase enlouqueceu numa caverna, esperando morrer, não conseguiu morrer também. No final das contas,
no convento foi perseguida, mal compreendida. Deus permitiu que todas as tragédias da vida de Santa Rita moldassem nessa mulher uma confiança tão grande que tudo aquilo que parecia impossível não demoveu o coração dela do amor de Deus. E a tornou capaz de suportar todas essas coisas por causa desse amor. E é esse amor que nós viemos buscar. Perder tudo para ganhar tudo que é Deus. Vamos perder tudo. Para quem é mãe de criança pequena sabe, perde a paciência, perde a juventude, perde o tempo, perde tudo, vai perder tudo. Vai perder a beleza, vai perder tudo mesmo, perde tudo. Mas no que cresceu? No amor inefável, em que não espera receber muita coisa. Lá no fundo espera. Mas mesmo se não receber, não importa, vai ter com Deus, e só o amor já bastou. É isso que faz a diferença. Essa é a luta que devemos entender. Nada de imaginações, sonhos, porque essas coisas nos levam ao desânimo. Construímos um castelo de areia, bastou um ventinho, caiu. Bastou uma aguinha, acabou. Quando a nossa vida está solidificada na desgraça, no problema, no trabalho, é ali que está feito o castelo, firme. Porque é aquilo ali que nos torna melhores. É isso que Nosso Senhor quer. São João Maria Vianney, essa frase aqui era para ser um retiro dos padres, mas eu gostei dela e pus ela aqui dentro. São João Maria Vianney, o cura de Ars, da cidadezinha do vilarejo, dizia que se soubéssemos a dignidade, aqui ele estava falando do sacerdote, mas vamos aqui jogar para as mulheres, que não é muito diferente. Se soubéssemos a nossa dignidade, ficaríamos maravilhados, como Deus nos ama. É verdade que para os sacerdotes isso também é verdade. Mas para uma mulher é diferente? Não. Deus também vos ama muito, buscando sempre imitar Cristo, dar a própria vida, numa cruz, derramando até a última gota de sangue pelos infelizes pecadores que não correspondem ao amor da mãe e da esposa. E não são muitos pecadores, marido é só um, e os filhos podem ser pouquinhos, ou pode ser muitos. Não é tudo pecador que a gente ama. Aí dá para entender por que Jesus ama tantos pecadores. Porque amor é amor e acabou, não tem explicação. A gente ama até essas coisas erradas. Não, coisa errada a gente não ama, mas a gente ama os que estão errados. Porque é eles que viemos amar. Deus nos dá essa graça e essa comparação, de verdade, da dignidade que cada mulher tem. Nessa comparação não há dúvidas, pois ali está o critério da salvação de cada uma de vocês. Deus deu para vocês a capacidade de serem salvas, cumprindo com mais amor aquilo que já fazem tão bem, mas que pode melhorar. E é isso que Nosso Senhor pede, imitar Cristo, e não se sentir-se mais de Cristo, mas imitá-lo. Ai, Deus me ama mais do que os outros porque eu estou na fé e na igreja. Não, Deus ama todo mundo. Agora, quando eu imito Ele, aí eu estou mais perto dEle. E como se imita Cristo? Dando a própria vida. Deixar tudo para abraçar tudo que é Deus. Quando a gente abraça tudo que é Deus, nós ganhamos. Perder tudo para ganhar Cristo. Dar sem medidas, dizia Santa Teresinha. Não ficar medindo, não. Ah, já fiz isso hoje, não vou fazer mais. Não ficar medindo. Dá para fazer também? Dá. O que vai mudar? Nada. Quem lava 2 copos, lava 15. O que vai mudar? Nada. Você vai gastar mais tempo. Mas também santificou mais. Exatamente isso. Essa é a luta. Esse é o esforço de cada um. Por isso, quando sofremos, sofro mais do que os outros. Então, ótimo. Tem um dito popular espanhol que diz assim: quanto pior, melhor. Quanto pior, melhor. Mas esse ditado é horroroso. Sim, quanto pior for o sacrifício, melhor a santificação. Quanto pior for a ofensa, melhor vai ser o perdão. Quanto pior for o desprezo, maior vai ser o amor. Quanto pior, melhor. Porque é isso que nos santifica.
Se pagarmos o mal com o mal, pior para nós. Mas se pagarmos o mal que recebemos com o bem, isso é maturidade de quem sabe dar o que é melhor. E aí dar à família, aos filhos, ao marido, aos pais, aquilo que é melhor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida. Deus prepara um caminho. Esta é a pérola preciosa. Esta é a nossa vocação. Esse é o tesouro escondido no coração de cada mulher, que Deus quer dar, e por isso exige muito. É um dom, é uma graça divina a vossa vida e a vossa vocação. É um dom dada como instrumento para a nossa santificação, todos os problemas e as alegrias. Ouvir as palavras do Senhor e participar dessa ação. Como cooperadores da graça, somos chamados a cooperar com a graça divina. Ouvir essas palavras, né, de nosso Senhor. Elas são connatural à nossa vida. O que Jesus te pede não é nada impossível, mas é colocar amor naquilo que parece difícil. E isso que nosso Senhor pede, e é isso que muda a nossa vocação. A santificação da nossa vida é uma graça, é Deus que dá. E quando olhamos para Ele, entendemos que aquilo não é uma desgraça. Aquilo que parece ser pior é o melhor para a nossa santificação. Porque não vamos pagar o mal que recebemos com o mal, mas com o bem. Mas quando conseguiremos ver isso? Sob o olhar de Deus? Sempre. Sem Deus, nunca. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, para que a gente vai trabalhar tanto? Sem Jesus, para que a gente vai pagar tanto imposto? Às vezes fico com uma santa inveja dos mendigos. Deus falou que veio para os pobres. São eles. Eles não pagam imposto, não precisam lavar roupa. Também ninguém pode chegar perto deles. O cheiro é insuportável, né? Então, quantas coisas que eles têm? Nada, não tem nada. Quem não tem nada não perde nada. O que eles têm a perder nessa vida? Nada. Até tem a capacidade de amar. Pois não tendo nada, às vezes não vivem da graça e não vivem com a graça de Deus para agraciar a vida dos outros. E é isso que nós viemos pedir a nosso Senhor, para corresponder a essa graça. Diz ainda, na continuação daquele texto da carta aos Efésios, diz assim, mudou muito aqui. E é bonito esse trecho que vai dizer assim, ao final do capítulo 6 da carta aos Efésios, vai dizer assim: de resto, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor, no seu poder soberano, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, porque nós não temos que lutar somente contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades do inferno, contra os dominadores deste mundo tenebrosos, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. E aí vai dizer, portanto, a armadura de Deus. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e ficar de pé depois de ter vencido tudo. É isso que nosso Senhor nos pede. Qual é a armadura? E ele continua ainda, quase que vai revestindo o soldado para uma batalha. Primeiro a armadura, para suportar as dificuldades dessa vida. Depois São Paulo ainda diz assim, estais firmes, tendo cingidos os vossos rins com a verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados de zelo, para ir anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo tomai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do espírito maligno. Tomai também o elmo da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Fazei continuamente pelo Espírito toda a sorte de orações e súplicas. Ocupai-vos nisso, mesmo com toda a perseverança, rogando por todos os santos. O que torna um santo? Quando na batalha, luta por ser santo.
Queremos que a nossa família se santifique? Temos que buscar nós a santificação. E como está a nossa santificação? Revestindo-se de Cristo, imitando a Cristo. Por isso Jesus é o servo de Deus. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida. É um dom, é uma graça, dada como instrumento para a nossa salvação. Ouvir essas palavras do Senhor e participar dessa ação como cooperadoras da graça divina é o que vos tornará imitadoras de Cristo, e não só de Cristo, mas da Virgem Maria também. Essa é uma exigência connatural à nossa vida, exigida por Deus para nós e para nos conferir a cruz e a glória. Ali está configurada a cruz e a glória. E o que é a Páscoa? A vitória de um amor que venceu a cruz e entrou na glória. Isso é a glória da vida de uma mulher. Saber suportar as cruzes de cada dia com sofrimento, com lágrimas. É que Deus que enxugará as lágrimas, porque não tem outra pessoa que pode enxugar. Por isso, de verdade, o que Nosso Senhor nos pede é que o trabalho dos humildes, como a serva do Senhor, eis a serva do Senhor. Esse trabalho que parece ser tão humilde, foi o sustentáculo da vida dos maiores santos. Porque todos os santos tiveram uma mãe. E essas mães foram o que sustentou a vida de cada um deles. A vida de vocês não é em vão. São João Bosco traz a mãe dele para pertinho dele. Muitos santos gostariam disso. Tem uma carta que é linda, maravilhosa, que é de São Luís Gonzaga, que ele vai trabalhar, né? Ele é jesuíta, vai trabalhar no hospital e ali contrai uma doença e morre no hospital, né? Sem poder ser ordenado, né? E morreu no hospital, cuidando dos doentes e morreu doente. A última carta que ele escreve para a mãe, meu Deus, toda vez que eu leio, né, não tem como não chorar, porque é de um filho que ama tanto a mãe e agradece tanto a mãe, que fala, foi pelas tuas correções, foi pelo teu exemplo, pelas tuas lágrimas, pelo teu esforço, que Deus me instruiu no caminho da santidade, que Deus me instruiu no caminho da salvação. E aí ele despede da mãe. A despedida é tremenda, porque a despedida ele fala, aqui não nos veremos mais, mas te esperarei no céu. Quanta dureza numa fala de um filho assim, porque confia. Na verdade, a confiança na vontade de Deus não nos separa, mas pelo contrário, esse foi agradecido, esse foi um filho agradecido. Essa carta acho que valeu para a mãe, acho que ela morreu no dia seguinte, né, de dor e de alegria. Mas é exatamente isso. Todo o esforço dessa mãe foi em vão? Não. O que ela fez de extraordinário? Foi só mãe. Ela tinha uma escola, uma profissão, um cargo venerável por todos? Não. Mas ela teve a maior função que Deus capacitou o maior ser humano para fazer. Deu todas as graças para uma mãe. E é isso que Nosso Senhor quer de todas vocês. Sejam boas filhas, boas esposas, boas mães. Esse é o caminho da nossa santificação. Ajudai-me, Senhor, a ser fiel. Virgem Santíssima, fazei-me dócil à vontade de Deus. Castíssimo São José, protegei-me. Deus quer, portanto é possível. O que Deus quer de vocês é possível, ainda que seja árduo, ainda que tenha cruz. O que Deus quer é possível. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço que ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.
Sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo foi o testemunho e exemplo do seu amor. Mas é verdade que no mundo se fala, às vezes, quando se falam de paixão, as paixões do mundo são outras, não são essas de nosso Senhor. Mas essa é a paixão de nosso Senhor, porque Ele padeceu por amor a nós. Foram essas as paixões. Afinal de contas, as paixões nos fazem padecer. A nossa família, que é o sinal e o instrumento da nossa santificação, nos faz sofrer. E esses padecimentos por amor a Deus é o que nos torna mais fortes. Qual era a paixão predominante de Jesus? Ele pregava com autoridade, convivia bem com todos, expulsava os demônios, tinha um poder extraordinário, viajava sem preguiça para anunciar a vontade do Pai, se compadecia dos doentes e dos fracos. Aquilo que era mais importante na vida de Cristo não é aquilo que Ele fez pelos homens, mas é aquilo que Ele viveu para demonstrar aos homens. Era a sua unidade com o Pai. Isso ali está o centro da vida de Cristo. A unidade com o Pai é o que tornava dócil à vontade do Pai. Não que Jesus fosse se rebelar contra a vontade do Pai, não, porque experimentou o amor, sendo Ele amor, Ele ama. Por isso, o que era mais importante para o Filho era fazer a vontade do Pai. Não foi assim quando Ele se perdeu no templo? O que foi falado? Diz para Nossa Senhora, era preciso que eu cuidasse das coisas do meu Pai, estar muito unido ao Pai, e ensinar o povo a sair da ignorância. Eu e o Pai somos um, quer levar todos ao Pai, um só rebanho, conduzido por um só pastor, que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. A filiação divina é o princípio da nossa santificação. Sentir-se filhos é saber-se amado. Sentir-se filhos é querer corresponder e imitar a Cristo, que é o Filho muito amado do Pai. Reconhecer-se filho é saber que não estará desamparado. Saber-se filho é entender que Deus tem um plano para a nossa santificação e vai nos salvar se o formos de verdade. Por isso, São José Maria Escrivá tinha esse detalhe de carinho. A filiação divina é o que nos leva a imitar Cristo. Quanto maior for a nossa ligação com a vontade do Pai no Filho, mais santificados estaremos. E essa é a luta da nossa vida. Esse é o fundamento da união com Deus e é o fundamento da nossa santificação, a unidade, de vida em Cristo. Sentir-se filho de Deus, filiação divina. Como uma orquestra, todos numa harmonia perfeita, cada um tocando o seu instrumento no tempo certo. Enquanto um bate, o outro assopra, o outro faz silêncio, o outro espera, o outro entra. Aí dois entram juntos, cada um num tom diferente, e tudo parece ótimo, magnífico, fica uma harmonia fantástica. E a música, cada um está fazendo a sua parte, cada um no seu tempo, cada um dentro daquilo que é possível, mas todos obedecendo a uma regra. O que fazer? Quanto tempo esperar? Até a próxima ação. Assim se faz a filiação divina. O que Deus quer de mim hoje? Quando é solteiro é uma coisa, quando é namorado é outra, quando é noivo é outra, quando é casado é outra, quando é viúvo é outra. O que Deus quer de nós? Saber cumprir e dentro dessa harmonia da vida, cumprir aquilo que cabe a cada um. A unidade de vida, portanto, é um vínculo da verdadeira paz. Se estivermos com Cristo, não ficaremos tristes. Ah, deu certo? Não, não deu.
era a vontade de Deus. Era preciso passar por isso. E esse é o caminho da nossa santificação. Era preciso passar por isso. A unidade de vida nos dá um vínculo de paz. Um só Deus, um só batismo, um só rebanho, um só pastor. Tudo em todos. Tudo, portanto, é graça. E por isso devemos perguntar: como anda a nossa unidade de vida com Deus? A nossa união com Deus pela vida de oração. Conversamos com Ele dos nossos problemas, das nossas tristezas, das nossas angústias, olhando para o Filho muito amado e sabendo suportar cada uma delas, respondendo a cada uma delas com amor. A esse eu devia xingar, mas tenho que perdoar. Ao outro eu devia bater, mas tenho que tolerar. Ao outro eu devia... Então, com cada situação, o que Deus espera de nós? Acentuar de verdade o papel da universalidade na unidade de Cristo Jesus era o que pensava São José Maria Escrivá. Universalidade. Ninguém é igual, mas numa unidade, todos somos filhos. A filiação divina é igual para todos. O que cada um vai fazer, Deus aceita, desde que seja feito com o coração e de verdade. Fazendo de verdade, sem murmurar, sem reclamar, sem culpar os outros, né? Colocar a confiança em Deus, né? Nele está toda a minha complacência, né? A minha alegria. Escutai-o, escutai-o. Escutar o que tem Nossa Senhora a dizer. No Sermão da Montanha ele vai dizer: bem-aventurados os que sofrem, os que são pobres, os que são perseguidos, bem-aventurados os que sofrem todo monte de miséria e não pagam mal com o mal. E suportando tudo isso, porque olham para Deus, se tornaram melhores. Passaram por cima de todos esses problemas, como um filho de Deus passou por cima das dores, do desprezo de uma cruz. É isso que Nosso Senhor quer de nós. Seremos castigados de uma forma ou outra, mas até os castigos nos fazem compreender os mistérios desse mundo. O mundo não nos ama. Promete amores, mas só nos castiga. Deus cobra muito, parece que só castiga, mas para tirar o melhor de nós, só o amor. É isso que Nosso Senhor quer. Escutai-o, essa é a minha alegria. Seremos purificados, os sofrimentos purificam. Foi o que Deus preparou de antemão para cada um de nós. Os sofrimentos da vida presente nem se comparam, de São Paulo, com a glória que nos será dada. Então, olha, vale a pena suportar a chateação disso daqui, daquela outra situação. Acho que Santa Rita, para aguentar o marido, devia ter muito carinho, né? Um homem bruto, ruim, assassino, e que ela tratou com tanto carinho, tanta ternura, mesmo quando sofreu na mão dele muitas coisas. Esse homem foi mudando por causa da ternura dela. Não porque acabou a ganância, não porque acabou a violência ou a brutalidade, mas foi comovido por um amor tão dócil. A todos pagava o mal com o mal. A essa que tratava mal, ela pagava com o bem. Por isso o seu coração de pedra foi amolecendo. Por isso foi morto também, né? E já não queria mais vingar ninguém. Aí fala assim: agora está frouxo, agora está bom para lutar com ele, que ele vai morrer, né? E aí fizeram assim mesmo, uma traição. A cruz é a sabedoria divina. Diz Santa Benedita Teresa da Cruz que a ciência da cruz leva à glória. Compreender que por trás dos sofrimentos existe uma vontade divina, um esforço humano e uma glória que nos será dada no céu, é uma ciência. Criança que dá trabalho é cruz, mas é que vai levar para o céu, que foi mãe até o fim, cuidou até o fim. Para São Tiago, o sábio mostrará suas obras, que são puras, pacíficas, sendo humildes no serviço, né? E não apenas nas obras, mas as obras de Deus. Deus não nos pede, né, para fazer coisas erradas, mas Ele pede para obedecer. A obediência custa e é um sacrifício, mas é a capacidade de você vencer você mesmo. Por isso Ele ordena algumas coisas.
dá uma ordem: amai-vos, é o evangelho de hoje de manhã. Qual é a ordem que Jesus dá? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Essa é a ordem. O que põe ordem na nossa vida é o amor, essa unidade de vida com o Pai e com o Filho. Isso põe ordem na nossa vida. Quando Deus nos corrige, é porque quer o bem dessa unidade. Quando somos humilhados, Deus permite que os nossos erros nos façam sentir vergonha, porque Ele nos quer. São José Maria Escrivá dizia: querer bem. É preciso querer bem. Querer as coisas, porque elas devem ser queridas com uma vontade divina. É preciso querer bem as coisas. E esse esforço de uma vida, querer fazer aquilo que é o bem, que a gente sabe que é o certo, mas nem sempre estamos dispostos a fazer, por causa da nossa fraqueza. Portanto, luta para construir a unidade com Deus por uma vida de oração, na humildade, no serviço àqueles que Deus te confiou. Servia ao Senhor com alegria, diz o Salmo 94. Servia ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Hoje eu entendo, acho que minha mãe cantava tanto dentro de casa. Fazia o serviço de casa tudo cantando, maravilha. Ela devia estar contente, não, devia estar suportando todas as tragédias que tinha em casa, né? Então, mas cantava. Quem canta reza 2 vezes, então é verdade. Às vezes vale a pena cantar, tornar a vida mais harmoniosa, fazer dessa vida uma alegria. Quem canta espanta, os males, então pelo menos ou reza 2 vezes, ou pelo menos se alegra com alguma coisa, já que o resto está tudo ruim. Então pelo menos a harmonia de cantar, né? Então fazer isso, não ressentimentos de coisas, da alma. Os ressentimentos são de uma alma pequena, presa sempre às mesmas coisas, uma alma orgulhosa. Não fazem minha vontade, ninguém dá atenção para mim, ninguém reconhece o que eu faço, que vida miserável, por que eu escolhi isso, meu Deus, isso é orgulho. O que tirou o diabo do céu era só servir a humanidade, ele não quis. É só servir a família, não quer, não vai ter céu, quer, vai ter céu. É simples assim. Servir a todos, vai para o céu, não serviu, não vai. Isso que é o chamado de Deus. Na última ceia, diversas manifestações de amor Jesus vai dizer: o amor extremado, ardentemente desejei comer essa ceia convosco, que é a missa, ardentemente. E eu sabia que nessa missa me trairia, muitos não compreenderiam, depois me abandonariam, mesmo eu dando tudo, não compreenderam nada. Assim é a nossa vida, unidade de vida com Deus. Assim compreenderemos a unidade de vida com a nossa família. Desejei ardentemente comer esta ceia convosco. E ainda deseja, a cada Santa Missa, quando fala da videira: eu sou a videira e vós sois os ramos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Devemos ser mais de Deus, unir o nosso coração a Ele. São José Maria Escrivá dizia: coração na cruz, coração na cruz. O que nós temos de melhor é o amor de um coração dócil, amoroso, cheio de carne, cheio de ternura. Dá o coração na cruz, não ter medo de colocar essa ternura nas cruzes de cada dia. Coração na cruz. 3 coisas são inseparáveis nessa vida, pensava São José Maria Escrivá: o nosso coração, que foi dado por Deus com a capacidade de amar; a cruz, que é a prova do nosso amor; e o amor, que é o próprio Deus. Deus dá um caminho, o amor, que é Deus, dá um caminho, que é cruz, para exatamente colocarmos o nosso coração nele. Coração na cruz, coração na cruz. Ali você faz a vontade de Deus, que é o plano divino, e você imita Cristo, porque está se doando a Ele na cruz. Não temais, para esta hora que eu vim. Não tenham medo dos sofrimentos da vida presente, porque eles não estão te tirando nada, eles estão te santificando. Não tenham medo das dificuldades da vida presente, porque Deus quis um plano para cada uma de vocês, que nesses sofrimentos vocês compreendessem que falta pôr o coração de vocês, falta pôr amor ali, porque carregarão essa cruz e os outros compreenderão, darão testemunho de um amor tão grande que suportam tudo essas coisas,
isso aqui só pode ser divino, porque ninguém suportaria tal coisa. E é isso que é o coração na cruz. Não tenhais medo. Nossa vida é a correspondência a esse amor. O Beato Álvaro celebrava a missa todo dia às 7 da manhã. E São José Maria celebrava ao meio-dia, né? Quando eram padres, um celebrava às 7 da manhã, o outro celebrava ao meio-dia, né? E aí São José Maria escrevia falando assim: quanto mais velho, mais tarde a gente vai celebrar, né? Porque está ficando mais fraco? Não, porque Deus permite que a gente vá fazer depois aquilo que a gente almeja antes, né? E é a mesma coisa a vida de uma mãe, de uma esposa. Almeja que todos sejam bons em casa, mas enquanto não são, vai almejando e vai adiando. Parece que está se adiando as coisas, indo mais para frente. Não, mas tem a esperança de tudo isso mudar. Assim vale a pena gastar a vossa vida, pois a santificação da vossa vida está na medida da vossa escolha. E ao escolherem essa família, ao escolherem a profissão, ao escolherem como querem servir a Deus, Deus usa isso como instrumento da vossa santificação. É nessa escolha que vocês fizeram que Deus quer que vocês sejam ótimas. É nessa escolha. Como quem, né, se arruma para o encontro, para um trabalho, para um namoro, para um passeio, como não deve ser a missa e a nossa família como instrumento da nossa santificação. Deixar-se transformar por este amor tão intenso e tão imenso. Porque o amor da família, o amor de uma mulher por aquilo que é a sua vocação, deve ser intenso e imenso. A intensidade cansa e a imensidão parece nos fazer incapazes, mas fazendo a vontade de Deus, abraçarão aquilo que é imenso sem poderem, e farão com intensidade aquilo que não se sentem capazes. É isso que nosso Senhor quer, um amor de verdade. Somos restaurados na Santa Missa, viver a Santa Missa todos os dias. Ali está o sacrifício de Cristo, e ali Ele me ensina a sacrificar-me por aqueles que me amam. Essa é a catequese para quem ama. A missa é uma catequese, do começo ao fim. Começamos com cruz, pedimos perdão por não abraçar essa cruz, ouvimos a palavra que nos dá força, o evangelho que nos dá uma surra e corrige, por isso que chamava sermão antigamente, hoje em dia se chama homilia. É bonito o nome, a correção continua igual, não mudou nada, é até a mesma coisa, só mudou o nome, né? Hoje não apanha mais de fio de ferro, apanha de chinelada, né? Chinela havaiana. Então não mudou nada a correção, mas o amor é o mesmo, não quero ver ninguém no erro. Depois, por fim, oferecemos a Deus o que podemos, parece ser tão pouco. Deus transforma pão e vinho, que parece ser tão pouco, no seu corpo e sangue. E demos tão pouco a Deus, fruto do trabalho e do esforço humano, e que no final das contas Deus transforma em divino. Porque Deus se dá nele. É isso que Deus quer. Ele quer se dar a cada uma de vocês no vosso trabalho. E quando vocês cumprem, quanta alegria dão a Deus. Existem muitas coisas bonitas que podemos entender do amor de Deus. Ele nos ensina a agradar ao Pai e a se unir ao Pai. E na missa nós encontramos isso. Ali Nossa Senhora vai dizer, eis, né, no auge da cruz, né, Jesus vai dizer, eis aí a tua mãe. Ela vai te ensinar o caminho da salvação. Eu achei, né, eu falei da carta de São Luís Gonzaga para sua mãe. Eu vou ler só um trecho da carta, ela é um pouquinho maior. Ele diz assim: na verdade, ilustríssima senhora, cheio de formalidade com a mãe, hein? Vai ver que estava com medo da mãe, mas não, tinha muito amor, muito respeito pela mãe. Na verdade, ilustríssima senhora, confesso-te que me perco e arrebato quando considero na sua profundeza a bondade divina. Ela é semelhante a um mar sem fundo, sem limites, que me chama ao descanso eterno. Ele está morrendo, né?
né, por um tão breve e pequeno trabalho. Ele morreu com 21 anos de idade. Né? Então, ele vai dizer, ó, Deus vai dar um mar imenso, né, uma coisa sem limites, né, um mar sem fundo, sem limites, que me chama ao descanso eterno por um tão breve e pequeno trabalho, que me convida e chama ao céu para ir me dar aquele bem supremo que tão negligentemente procurei e me promete um futuro daquelas lágrimas que tão parcamente derramei. Não deu nem tempo de chorar muito essa vida, não deu nem tempo de ser, né, de cumprir bem, que negligentemente cumpri. Deus vai me dar o céu. É isso, é olhar para o céu. E ele continua: por conseguinte, ilustríssima senhora, considera bem e toma cuidado em não ofender a infinita bondade de Deus, porque a mãe, recebendo uma carta dessa, vai ficar com raiva de Deus, levando o filho tão novo, e ele que entrou para o seminário, nem padre vai nem cumprir aquilo que ele queria, não chegou a cumprir o que ele prometeu e queria, não chegou ao fim, Deus levou ele antes, né? E de verdade ele vai dizer, cuidado, toma cuidado, ilustríssima senhora, de não ofender a infinita bondade de Deus. Isso aconteceria se chorasses como morto aquele que vai viver perante a face de Deus. Ele não vai morrer, agora ele vai viver plenamente. Aquilo que ele buscou, agora ele vai ter plenamente. Então, não chores, vai dizer, né? Nós choramos. E a mãe também deve ter chorado horrores, né? Mas de verdade, carta que de verdade consolou, né? E ajudou a sua mãe a compreender a vontade divina. E ele diz assim ainda: essa separação não será longa. No céu nos tornaremos a ver. Lá, unidos ao autor da nossa salvação, seremos repletos das alegrias imortais, louvando com todas as forças da nossa alma e cantando eternamente as suas misericórdias. Se Deus toma de nós aquilo que havia emprestado, assim procede com a única intenção de colocá-lo em lugar mais seguro, fora de perigo. Não pense que morremos. Deus vai nos colocar num lugar muito melhor e bem fora do perigo. Coisa que aqui estamos, né, vivendo todos os dias o perigo. E ele continua a carta, né? Se Deus toma de nós aquilo que nos havia emprestado, assim procede com a única intenção de colocá-lo em lugar mais seguro, fora do perigo, e nos dar aqueles bens que desejamos dele receber. Disse tudo isso, ilustríssima senhora, para ceder ao desejo que tenho de que tu e toda a minha família considereis a minha partida como um feliz benefício, que a tua bênção materna me acompanhe na travessia desse mar, até alcançar a margem onde estão todas as minhas esperanças. Escrevo isso com alegria para dar-te a conhecer que nada me é bastante para manifestar com mais evidência o amor e a reverência que te devo, como um filho à sua mãe. Deus colocou na boca de um santo o valor de uma mãe, o valor de uma mulher, que não foi em vão que ela fez com tão pouco tempo de serviço a esse jovem, que morreu tão cedo. O que Deus quis mostrar é que tão pouco trabalho vai merecer o céu. E quando vocês se sentem talvez um pouco negligentes, porque não conseguiram educar, porque não conseguiram convencer, porque não conseguiram fazer tudo o que queriam, ainda assim será instrumento da graça de Deus na vida dos seus filhos, na vida da sua família, do marido e até dos pais. É isso que Deus quer. Não fica morto aqueles que agradecem. E aqueles que agradecem, como São Luís Gonzaga, e conhecem a grandeza de Deus, agradecem, mesmo que seja no fim da vida, mesmo que seja no último momento. É isso que Deus quer que todos compreendam, que a nossa vida é importante para Deus. E mais do que isso, nossa vida tem que ser importante na vida dos outros. E como vamos marcar a vida dos outros? Com o amor de Deus, porque o nosso é fraquinho.
Somos negligentes, fracos, com tão breve vida, talvez não agrademos ninguém. Mas o amor de Deus, e por causa de Deus, é que seremos melhores. O que é a santificação? O cumprimento dos nossos deveres, que tem um peso de cruz, mas que nos leva aos céus. É isso que nosso Senhor quer de nós. Não tenhamos medo das dificuldades que virão, nem tristeza porque não conseguimos fazer o que queríamos. Basta olhar para Deus e recomeçar de novo, e fazer tudo o que for possível por amor a Deus, ainda que nos chamem de bobos, idiotas, perdendo o nosso tempo. Ninguém perde o tempo. Como diz São Luís Gonzaga, ele diz assim, né? Eu li, como ele mesmo diz, essa separação não será... Não, antes. Está aqui. Oh, meu Deus, agora me perdi. Perdi mesmo. Agora eu não acho. Só porque eu li aqui que não acho agora. Bom, o que importa é a frase final, né? Talvez isso. Escrevo isso com alegria de para dar-te a conhecer que nada me é bastante para manifestar com mais evidência o amor e a reverência que te devo, como um filho à sua mãe. E é isso que nós devemos entender. Mesmo tão pouco tempo, quanto transformou a vida dessa mãe e quanto essa mãe transformou a vida do filho. É isso que é experimentar o amor de Deus. Coração na cruz, como diz São José Maria Escrivá. Coração na cruz. Ponha mais amor nessa cruz de cada dia. Ponha mais o teu coração, que você vai perder a sua vida, vai perder o seu tempo. Não tenhas medo, porque vai ganhar o céu. Isso ensina Nossa Senhora. De pé, junto da cruz, diante de uma dor, ganhou todos nós como filhos. Como uma mãe, cuida de cada um de nós, como foi essa mãe para esse filho. E ele santificou-se também com o exemplo da sua mãe. Não foi em vão o que ela fez. Pode ter parecido tão pouco. É verdade que eu não sei o nome da mãe de São Luís Gonzaga, porque ele nem fala o nome da mãe na carta. Mas ela sabe que ele está falando e ele sabe para quem fala. Talvez não tenha sido conhecida tanto assim no mundo. Se pesquisarmos, vamos achar o nome da mãe dele. Mas é verdade que não foi nem associada aos céus, mas foi reconhecida pelo seu filho com gratidão, porque aquilo que fez já mereceu a ela o céu, porque ganhou o amor do filho. Por isso nada é em vão, tudo tem valor na nossa vida. Peçamos a Nosso Senhor essa graça e correspondamos bem. A santificação passa pela cruz. Então, o que nos resta? Coração na cruz. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.